É isso aí, como a gente achou que ia ser. Fala rapaziada, Bianco aqui novamente para trazer mais um vídeo de review. Dessa vez eu vou falar deste cara aqui, ó, Asus VivoBook, beleza? Esse cara aqui que tem Ryzen 7, tem 16 GB de RAM, tem 256 GB de SSD, instalado aqui o Linux nele e também tem uma tela aí de 15.6 polegadas. Será que é bom? Será que não é? Vale a pena? Não vale? Eu vou te falar tudo, mas ó, antes, deixa o like aqui no vídeo, já se inscreve no canal e comenta aí, você tem esse notebook? Você quer comprar ele? Chega com nós, vamos falar sobre tudo dele. Já vamos começar falando do material aqui, do design e construção do computador. Ele é bonito, tá? Ele é bem bonito, inclusive minha mesa tá balançando, então pode ser que tenha dado algum problema no áudio, mas seguimos daqui, né? Ele é bem bonito, inclusive em vários reviews que eu vi antes de comprar ele, falam que ele tem uma cor, um cinza, um prata, não sei, meio azulado. E é verdade, isso é uma coisa que não dá pra perceber na câmera, por exemplo, mas ele, eu não sei se vai dar, na verdade. Talvez dê, né? Mas é um cinza meio azuladinho, assim. Não é um prata comum, assim. Não é uma cor comum de computador. Então, cara, ele é bem bonito. Aqui na parte de trás, ele é puro plástico, tá? Não espere uma qualidade muito boa de um material, mas assim, nada que deixa a desejar, pelo menos por enquanto, tá? E aqui em cima, obviamente, é de metal, alumínio ou algo do tipo, né? Sobre o peso dele, ele não é tão leve não, tá? Mas eu acho que é até natural isso, porque ele não é feito para ser tão leve, né? Ele não entra naquela categoria dos ultra leves e dos notebooks fininhos e tudo mais. Ele é um notebook, pronto. Tá bom. E acho que vale informar vocês, eu comprei esse notebook aqui em março, dia 11 de março, então vai fazer quase 3 meses que eu tô com ele, trabalhando todos os dias com ele, das 8 às 6, então cara, tô tendo uma experiência bastante grande com ele e acho que dá uma propriedade aí pra eu falar sobre ele. Principalmente pra esse uso que eu tenho, né, que é justamente pra trabalho. Pode ser pra estudo, ou se você tá nesse vídeo, por exemplo, pra saber se dá pra jogar, vamos ver, cara, vamos ver. Agora falando da tela dele, o tamanho é excelente, não tenho do que reclamar, 15.6 polegadas é um ótimo tamanho para poder trabalhar no dia a dia e tudo mais. Ainda mais porque eu sou acostumado a trabalhar com 2 telas, né? Então eu conecto ali na entrada HDMI o meu monitor aqui de casa, costumo trabalhar com as 2 telas, ele normalmente me funciona como uma segunda tela, né? Uma tela secundária, então para isso tá mais do que suficiente, na verdade. Para usar ele como primeira tela ou como tela única, ainda assim vai bem, ele não deixa a desejar, mas tem um ponto que me incomoda bastante nessa tela, que é justamente as cores. Ela não tem cores muito nítidas e muito menos muito fiéis. Além disso, outra coisa que me incomoda um pouco é justamente o ângulo de visão. Quando você vira um pouco a tela, assim, você já não vê muito bem a imagem. Ela acaba distorcendo bastante a imagem, principalmente quando você vê de lado, assim, é bem estranho mesmo. E dependendo até de cima, quando você abre, assim, normalmente eu abro ele assim, e às vezes, dependendo do ângulo que eu deixo ele acaba ficando com a imagem bem ruinzinha também. Mas é uma tela Full HD, cumpre muito bem o seu papel, e também na questão de brilho, etc, ela cumpre perfeitamente o seu papel, não tenho do que reclamar. São só esses 2 pontos mesmo, as cores e o ângulo de visão. Vamos falar do processador desse notebook agora, que é o AMD Ryzen 7 4600H. Ele é um processador que tem 6 núcleos e 12 threads. Caracas! Banjei o inglês agora, hein? Ué? Então ele é muito indicado para poder lidar com tarefas mais pesadas e principalmente com multitarefas, né? Você fazer várias coisas ao mesmo tempo, aquele negócio de trabalho o dia inteiro, todo dia. Só quem usa muito o computador para essas coisas sabe como é, né? Eu, sinceramente, tenho uma experiência muito boa com ele, não tenho histórico de travamentos. Acho que ele, em 1 ou 2 vezes, deu tela azul, mas na verdade foi por conta de drivers que estavam desatualizados, que eu já atualizei na hora ali e deu tudo certo. Depois disso, nunca mais tive nenhum problema quanto a isso. Então é um processador ótimo, pelo menos pro meu uso, funciona muito bem e nunca tive problema. Ele trabalha muito bem mesmo, eu consigo fazer várias coisas, inclusive até me surpreende um pouco o desempenho desse computador no geral, porque eu já mexi em Premiere, por exemplo, com vídeos e tudo mais, arquivos bem mais pesados, e ele lida muito bem, sabe? Ele vai muito bem, apesar de não ser o melhor, mas eu consigo mexer com ele em qualquer coisa, basicamente. Então vamos falar da memória
memória, que é um dos requisitos que eu tive para poder comprar esse notebook. Justamente para esse meu uso, eu precisava de um computador, de um notebook, no caso, que pudesse me trazer um pouco mais de desempenho, né? Principalmente ali nos multitarefas, né? Nos momentos multitarefas e também com essas questões de aplicativos mais pesados e tudo mais. Então eu optei por comprar um notebook com 16 GB de RAM, pelo menos, e é o caso dele. Ele tem 16 GB de RAM DDR4 de fábrica. Também nunca tive muitos problemas com essa memória não, tá? Como eu disse, eu trabalho o dia inteiro e tudo mais, já lidei com programas mais pesados com ele e rodou tranquilo. Eu acho que a respeito do hardware, o grande defeito dele, se é que a gente pode dizer isso, é justamente o SSD, mas não pela velocidade ou alguma coisa assim, mas sim pelo armazenamento. Ele vem só um SSD, um slot de SSD com 256 GB, ou seja, se você quiser colocar um pouco mais de armazenamento aí no seu computador, você vai ter que retirar esse SSD único e colocar o outro. Então se você quer 1 TB, por exemplo, de armazenamento, você precisa retirar esse e colocar outro. Eu acho isso bem ruim, pra falar a verdade. Eu acho que ele poderia ser expansível de alguma forma, mas pelo menos é removível, né? Pelo menos você consegue trocar ele, mas pra mim, particularmente, não faz tanta diferença porque eu trabalho muito com arquivos em nuvem, então eu realmente não preciso de tanto espaço assim no computador fisicamente, né? Vamos falar agora do sistema operacional. Esse notebook vem de fábrica com Linux OS. E sobre isso eu vou falar absolutamente nada, porque eu literalmente comprei o notebook, formatei e instalei o Windows. Então realmente não tenho o que falar, não tenho experiência com o sistema operacional. Eu literalmente não tenho o que falar. Mas eu recomendo que você faça o mesmo, na verdade. Se você já é acostumado ali a trabalhar com Windows, faz a mesma coisa, cara. Comprou esse modelo aqui de notebook, formata, taca o Windows e vambora, meu amigo. Não tem erro. Eu vi até algumas pessoas falando em alguns comentários que deu alguns problemas de driver e tudo mais. No meu caso não aconteceu nada disso, cara. Formatei, coloquei o Windows, nunca tive problema nenhum. A única coisa que aconteceu foram aquelas telas azuis que ele deu, mas depois disso eu atualizei os drivers, deu tudo certo, tá chuchu beleza até agora. Vamos falar das entradas dele agora, da conectividade das portas que ele tem. Do lado esquerdo aqui dele a gente começa com uma entrada USB-A. E do lado direito a gente tem bastante coisa, hein, rapaz? Vamos lá, deixa eu listar aqui pra vocês e explicar tudo. Aqui, ó, essa primeira entradinha aqui é o carregador normal dele, a fonte de alimentação entra por aqui. Aqui a gente tem uma entrada HDMI, aqui a gente tem 2 entradas USB-A e aqui uma USB-C, além da entrada para fone de ouvido, aí a entrada P2 famosa. Uma coisa que eu particularmente achei um defeito aí talvez desse computador é o fato de ele não ter entrada para cabo de rede. Eu acho até que isso seria um recurso muito útil, pelo menos no meu caso, mas não é todo mundo que precisa, né? E hoje em dia a gente tem algumas soluções, como até eu mesmo adotei. Tem aquele adaptador de cabo de rede para USB, né? No meu caso eu comprei o USB-C e funciona muito bem nele, mas de qualquer forma, ainda assim eu acho que é meio complicado não ter entrada de cabo de rede pra ele. E uma coisa, assim, que é um detalhe, cara, mas que até influencia bastante na experiência, é que, como eu falei, né, aqui do lado direito dele, quando você tá de frente a ele, tem todas as entradas, basicamente. Desse lado aqui tem só... Opa! Desse outro lado aqui tem só uma entrada USB. E, na minha opinião, é meio ruim ele ter todas as entradas aqui do lado direito, porque é justamente a mão que a gente usa o mouse normalmente, né? Pelo menos eu que sou destro uso na mão direita. Então, cara, fica um negócio meio estranho, assim, fica muita coisa pra você usar junto com o mouse, né? Mas vai saber, né? Vai ver que esse notebook foi feito pra canhoto. E eu não tô sabendo. As conexões sem fio dele são Wi-Fi e Bluetooth, normal. E os dois funcionam muito bem, nunca me deram problema também, sempre funcionaram perfeito. Bora falar agora da bateria dele. Como é que ele é? Ele gasta muito, gasta pouco? Como é que funciona? Cara, eu confesso que eu particularmente uso ele 100% do tempo na tomada, sempre com o carregador ligado. Inclusive, é bom até falar pra vocês que não sabem, hoje em dia os notebooks são feitos para usar
na tomada, tá? Quando você tira ele da tomada, se você usa ele que nem um celular, por exemplo, você tá estragando o seu notebook, tá? Então, usem ele sempre na tomada, tanto esse quanto outros modelos mais atuais também. Não existe mais esse negócio de, a bateria vai viciar, não sei o que. Hoje em dia a bateria é feita de ciclos, então se você fica colocando e tirando do carregador, você vai gastar mais esses ciclos e a vida útil da bateria vai acabar reduzindo consequentemente. É interessante pensar que o notebook é literalmente um computador portátil. Então o seu computador ele não precisa de energia para funcionar? Ele precisa. Se você tem uma CPU, ele só funciona se ele estiver conectado na energia. A grande diferença é que o notebook você consegue tirar para ter mais portabilidade dele, mas de qualquer forma o ideal é usar ele na tomada. Fica a dica aí, hein? Beleza. Dito isso, eu sempre uso ele na tomada, mas já tive algumas situações de, por exemplo, ter que sair de casa ou ter que sair da agência, visitar cliente e tudo mais. Já usei ele aí por algumas 2 ou 3 horas, acho que no máximo 4 horas fora da bateria, fora do carregador, no caso. Mas, sinceramente, a visão que eu tive é que ele começou ali a baixar meio rápido a bateria. Eu não sei se me deu uma ansiedade, assim, um nervoso, que eu já tava sem o carregador, mas, de fato, eu achei que desceu um pouquinho mais rápido ali o nível da bateria do que eu imaginava. Sobre a velocidade de carregamento dele pra subir, né, no caso, pra ele carregar, eu acho que é meio padrão, na verdade. Como eu sempre tô com ele carregado ali, eu particularmente não sinto uma grande importância nisso, não sinto uma grande diferença, mas acho que ele vai dentro dos padrões ali, sabe? Deixa eu falar agora sobre a experiência do teclado e do touchpad aqui. Como é que funciona isso aqui? Cara, o teclado, eu particularmente gosto muito de teclado de notebook. Acho super confortável. Quando a tecla é baixinha assim, você vai que vai, né? E principalmente para digitar bastante no dia a dia, acho que faz total diferença e eu particularmente gosto bastante. Esse aqui não é uma exceção, tá? Ele tem um teclado bem interessante, assim, bem gostosinho de digitar. Acho que o grande ponto negativo aí pra ele, eu colocaria por não ter o ponto de interrogação e a barra aqui embaixo, sabe? Ele só tem o ponto de interrogação e a barra aqui no Q e no W se você aperta o Alt GR aqui, né, junto. Então, cara, isso é uma coisa que eu achei, sinceramente, um problema, um defeito dele, mas eu já me adaptei aí durante o dia a dia e hoje em dia, inclusive, eu uso o Alt GR W em qualquer computador que eu vou digitar o ponto de interrogação, por exemplo. É só uma questão de adaptação, vai. Um outro ponto importante, pelo menos pra mim, é que ele não tem aqueles botões de Home, End, Page Up e Page Down. Eu, particularmente, uso bastante. Eu não sei, cara. Eu sou acostumado a usar isso em teclados normais, vamos dizer assim, e senti falta nesse teclado também. Mas fora esses dois pontos, cara, teclado delicioso de digitar. Eu, particularmente, inclusive, não esperava que fosse tão gostoso assim. Ele é bem baixinho, assim. Claro, ele não vai ser um teclado de MacBook, por exemplo, que é chapado, mas ele é realmente bem gostosinho de você digitar. Inclusive, o barulhinho dele me agrada bastante. E fora isso, dá pra você se resolver muito bem com essa tecla FN aqui, né? Que normalmente você resolve muitas coisas em teclados menores, como é o caso desse aqui. O touchpad dele também, cara, uma delícia, não tem nenhum problema, nunca tive nada, sempre funcionou muito bem. Confesso até que eu uso mais o mouse do que ele, mas quando eu precisei usar ele, cara, 100%, nunca tive nenhum problema, não afundou a tecla até agora, não aconteceu nada desse tipo, tá funcionando super bem. Um detalhe interessante, eu não sei se isso serve pra alguém, mas é que ele fica em 180 graus aqui, ó, ele abre a tela inteira, basicamente, ele só não vira pro outro lado, né, um 360, mas ele fica em 180 aqui, não sei se isso é útil pra alguém, mas é um fato curioso sobre ele. Falando do som dele agora, eu sempre tive uma experiência muito boa com ele, tá? Ele inclusive tem um som muito alto, a caixa de som dele é bem potente, e também funciona o lado estéreo dele, é claro, não vai ser o melhor que você já ouviu, mas pra uma caixa de som de notebook, eu acho que ele se comporta muito bem, na minha opinião. Sobre o microfone, eu sinceramente não sei dizer, porque eu nunca ouvi o áudio dele gravado pelo próprio microfone, entende? Eu sempre faço várias reuniões durante a semana, participo de tudo, mas ninguém nunca reclamou também. Então, se ninguém reclamou é porque
tá aprovado. Mas obviamente ele também não vai ser um primor de microfone pra você sair fazendo narrações e locuções com ele, né? Pra chamada de vídeo, ok, mas acho que é isso que ele pode te entregar. Beleza, depois de falar tudo isso, qual que é a minha opinião final sobre ele? Qual que é o meu veredito? Vale a pena ou não vale? Na minha opinião, esse notebook vale muito a pena, tá aprovado, principalmente nesse cenário de trabalho ou estudo, que é o cenário que eu uso particularmente. É um excelente custo-benefício. Ryzen 7, 16 GB de RAM, eu acho que você não encontra mais nenhum por esse preço e com um ótimo desempenho como ele. O grande ponto negativo dele é justamente a tela, como eu disse. Eu acho que deixa bastante a desejar, tendo em vista todo o conjunto da obra ali, tudo que ele apresenta de muito bom, ele acaba perdendo um pouquinho na tela. Mas pode ir nele sem medo, cara. Se você quer só um computador com um ótimo desempenho e não faz questão de ter uma tela muito boa, de ter cores muito fidedignas, pode ir nele sem medo. Eu particularmente recomendo bastante, de verdade. É um notebook que atualmente tá aí na faixa de R$2.000, R$2.500 e eu acho que nessa faixa de preço, cara, se ele não for o melhor dessa faixa de preço, ele compete muito bem com seus concorrentes e eu acho que é uma ótima escolha sim. Mas e aí, você que tá acostumado a jogar alguma coisa sempre, tá procurando um notebook novo, um computador, vale a pena comprar ele pra jogar? Aí eu já acho que não. Claro, isso depende muito do jogo que você vai jogar, qual vai ser a sua utilização nele, mas ele não é definitivamente um notebook dedicado a jogos, ele não é projetado para isso. Então você pode até rodar ali um CS, um Vavá, um LoL, mas jogos muito pesados, talvez você não vai conseguir rodar ele, tá? E aí você pode até acabar se frustrando, né? E assim, eu falei que vai rodar esses jogos aí, mas eu particularmente não testei e nem tenho certeza se vai rodar, então definitivamente eu não recomendo que você compre esse notebook para jogo, tá? Mas então é isso, rapaziada, esse foi o meu review sobre o Asus VivoBook, essa versão que eu tenho com Ryzen 7 e 16 GB de RAM. Para mim atendeu super bem, então ficam aí as minhas considerações. Se você tiver mais alguma coisa aí a acrescentar, se você tiver alguma dúvida sobre ele, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo aí. E se você ficou até aqui é porque gostou do vídeo. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal também. Vamos fortalecer esse canal aí, que agora, cara, eu tô trazendo review de um monte de coisa. Então, se você é uma pessoa que gosta de reviews tanto quanto eu, se inscreve aqui que você não vai se arrepender, beleza? Vou deixar aqui do ladinho, ó, o review que eu soltei esses dias desse mouse aqui, cara, o Logitech G Pro Super Light. Será que vale a pena? Será que não vale? Assiste o vídeo aí também, que eu tenho certeza que você vai gostar, fechou? Muito obrigado novamente por estar aqui até agora e a gente se vê numa próxima. Falou!